Bom dia a todos. Quero saudar vocês aqui presentes na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também a quem nos acompanha através da internet em casa. Dizer que estou bastante feliz. Tem sido momentos muito tristes, distante da igreja, distante da família. Então, a exemplo do que o Tux mencionou, nada substitui uma troca de olhares. Apesar das máscaras, nós não podemos contemplar o sorriso, mas isso realmente faz grande diferença. E nesses dias tão difíceis, em que nós completamos 169 mil mortos por causa da Covid no Brasil, ocupando, infelizmente, o segundo lugar como nação de maior perda por causa dessa pandemia. São realmente momentos tristes. Desde março, eu e minha esposa não visitamos os pais dela, porque ele é do grupo de risco, tem um quadro severo cardíaco, então toda essa tensão nos deixa bastante angustiado e não poucas vezes em casa nós choramos com vocês, mas como igreja, estando em casa ou aqui presentes, nós sentimos a presença, a comunhão de Deus. Eu não poderia deixar de agradecer por essa igreja que tem orado pelo projeto Salva Vidas, que desde o início da pandemia, com um grupo de pessoas valentes, homens, mulheres, jovens, pessoas mais experientes, já atendeu o pedido de socorro de 233 vidas, pessoas desesperadas, das quais muitas não cometeram um atentado contra a própria vida. Outras tantas têm sido alcançadas através do Evangelho, entregue suas vidas ao Senhor, outras desviadas. E também para deixar claro, de todos esses casos, todos suicidas declarados foram atendidos por mim como pastor, porque eu não quis colocar isso na vida, nas mãos de pessoas para poupar as ovelhas. Só teve um caso que a Maitê atendeu. E graças a Deus deu tudo certo. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que têm orado por esse ministério, né? Mesmo estando em casa, nós temos obedecido a Deus. Hoje eu vou falar sobre uma passagem que se encontra no livro de Amós. Eu quero que você deixe a Bíblia aberta em Amós. Eu vou citar outros textos, mas Amós é importante que você mantenha aberto, porque a minha mensagem vai ser sobre o capítulo de Amós. Então mantenha nesse livro aberto, por favor, não feche a sua palavra. Em pelo menos 3 momentos nós lemos textos diferentes. Ao cair das máscaras é o tema dessa mensagem. Porque o Senhor tem trazido um grande incômodo ao meu coração a respeito de como será o posicionamento da sua igreja nessa nova fase que tem sido chamada de novo normal. Confesso-lhes que estou muito preocupado, porque muitas igrejas têm achado normal negociar os princípios bíblicos. No entanto, desobedecer a palavra e não cumprir os seus ensinamentos é não apenas negligência, mas também exercício de uma insanidade que pode custar muito caro. Por isso, nessa manhã eu pergunto a mim mesmo, que igreja seremos ao cair das máscaras quando essa pandemia passar? E convido você então agora para abrir no capítulo 8 de Amós, do livro de Amós. Eu quero ler juntamente com você o verso 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: Vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. À medida que eu estiver entregando essa mensagem,
peço-lhes que façam um paralelo com o que tem acontecido com a igreja na atualidade, pois assim o motivo da minha preocupação poderá ser melhor compreendido por todos vocês. O livro de Amós revela a severidade do julgamento divino por causa da infidelidade pactual de Israel e Judá. Ele anuncia a destruição e exílio que estavam se aproximando. Essa ausência da palavra anunciada em Amós, capítulo 8, verso 11 e 12, faz parte da punição recebida por Israel, pois integra, antecede e culmina no cativeiro assírio. Amós foi um profeta que atuou no século 8 a.C., nos tempos de Jeroboão II, rei do norte, e Uzias, rei do sul. Ele era um homem comum e criador de gado, que foi enviado do sul com o chamado de Deus para divertir o povo do norte. Sob o reinado de Jeroboão II, o reino de Israel atingira o máximo de sua prosperidade, seguido pelo aumento da luxúria, vício e idolatria. E foi nesse contexto que a grandeza estatal, a grandeza do Estado do Reino do Norte era viabilizada pela religião. Houve uma situação em que o sacerdote Amazias, que era o chefe da religião nacional, expulsou esse profeta Amós, chamando-o de vidente, deixando claro que o lugar de adoração a Deus era santuário do rei e templo do reino. Em outras palavras, a religião estava a serviço do que desejava o governante. Mas a palavra diz que Amós não se calou diante de Amazias, porque estava representando a Deus, que era muito maior que Jeroboão. Convido você a abrir agora uma página ou duas atrás, no capítulo 7 de Amós. Amós disse a Jeroboão, Amazias disse a Jeroboão que Amós estava conspirando contra o seu reino. E ele disse que a terra não poderia suportar todas as suas palavras, porque Amós estava advertindo que o povo seria levado ao cativeiro. E eu quero ler com você a partir do verso 12, no capítulo 7. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza, com desdém. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Respondeu Amós a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou dia após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Amós tinha muito claro o que tinha que fazer e não se dobrou àquela autoridade religiosa naquele momento, porque ela estava desalinhada com os preceitos de Deus. Mas ele sabia claramente que ele deveria continuar profetizando, falando da parte do Senhor. Veja nesse texto que nós lemos que a liderança religiosa rejeitou a palavra do Senhor. E como isso se tornou a causa do juízo anunciado no texto que anteriormente nós lemos em Amós, capítulo 11, verso 2. Ou seja, o repúdio à palavra de Yahvé resultou na retirada da sua palavra do meio do povo. Naquela ocasião, o culto não estava a serviço de Deus. Quando lemos Amós, entendemos que até as festas religiosas eram usadas para explorar o pobre, pois havia coleta de tributo ao Estado, quando os camponeses traziam suas ofertas ao templo. Além do que, haviam juízes que julgavam de acordo com o dinheiro que recebiam dos subornos. Assusta-me saber que aquele era um povo confiante em sua religião. E no conforto de um tempo de bonança, mas que abandonou a essência da palavra de Deus, apegando-se aos seus rituais como se isso fosse suficiente para aplacar a justiça divina. O luxo dos ricos insultava a miséria dos oprimidos, e o esplendor do culto disfarçava a ausência de uma verdadeira espiritualidade. Amós, ele foi convocado por Deus para lembrar o povo da sua lei e chamá-lo ao arrependimento.
Mas atenção, igreja, a palavra desse profeta incomodava, porque ele anunciava que o julgamento de Deus atingiria o povo escolhido que se considerava salvo. Isso soa familiar nos dias de hoje, o qual na prática era pior do que os gentios. É claro que rejeitariam esse profeta. E há muitos nos dias de hoje, nas igrejas evangélicas, que realmente se consideram o povo salvo, escolhido, e está certo, mas tem se tornado negligente nas suas atitudes, e com a prática pior do que as pessoas do lado de fora da igreja. Isso tem incomodado a muita gente séria. A mensagem de Amós condenava Israel pela sua hipocrisia e denunciava a prosperidade dos ricos em detrimento da opressão dos pobres que morriam por não terem recursos para suas necessidades mais básicas. No que se refere à palavra de Deus, havia desprezo, indiferença e falta de zelo. Obrigado. Preste atenção, com relação à palavra de Deus, havia desprezo. Isso soa familiar. Com relação à palavra de Deus, havia indiferença. Com relação à palavra de Deus, havia falta de zelo no meio do povo de Deus. O reino do norte recebeu o juízo do exílio na Síria por não ouvir as palavras dos profetas de Yahvé. E o mesmo aconteceu com o reino do sul ao ser exilado na Babilônia. Desejo agora contextualizar essa narrativa extraída do livro de Amós, trazendo para os dias de hoje. Primeiramente, a exemplo de vocês, com cautela e com discernimento espiritual, tenho estado atento aos acontecimentos e inovações tecnológicas que apontam para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Não pensem que estamos alienados a isso. Apenas fazemos com cautela, prudência, porque em tempos anteriores muitas também foram as articulações a respeito desse tema. Mas não estamos alienados, estamos observando. Mas é importante, igreja, lembrarmos que em sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3, Paulo adverte a igreja para que não seja enganada, porque o anticristo não se manifestará antes que venha a grande apostasia, e essa é a questão a respeito da qual desejo falar. Preocupa-me o fato de que muitas igrejas têm abusado da longanimidade de Deus, da paciência de Deus, e ampliado a multidão de seus pecados que afrontam a sua santidade. Acredito, sinceramente, no princípio da causa e efeito que há entre o pecado abundante e o silêncio de Deus em alguns momentos da história. E vejo claramente essa experiência de Israel, descrita aqui em Amós, se repetindo nesses últimos dias que estamos vivendo, que antecedem a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos visto igrejas que mais se assemelham a supermercados, porque vendem mentiras e exploram a fé dos pobres e arrancam até o último centavo deles. Estou falando alguma inverdade aqui desse púlpito? Jamais. As igrejas têm explorado, muitas delas ao redor do mundo, os pobres, falsos profetas, insistem em transformar ovelhas em gados. Que coisa horrorosa, os quais em suas mãos funcionam como massa de manobra. Eles acham que ovelhas são como gados e transformam como massa de manobra para fins políticos e como fruto de enriquecimento ilícito, fonte de lucro, como se fosse fonte de lucro. Esses homens e mulheres, em nome da fé, são capazes de eleger os seus governantes, em troca de perdão de dívidas com a Receita Federal no Brasil, concessões de rádio e TV, através desses canais vendem amuletos e outros produtos na qualidade de verdadeiros traficantes da fé. Mas o que acontecerá ao cair das máscaras? Que é o título, o tema dessa mensagem, ao cair das máscaras. O que acontecerá ao cair das máscaras? Ao contrário do que se pensa, igreja, a apostasia não representa somente o abandono ou repúdio total da fé. Aliás,
para nós, como protestantes, apostasia se caracteriza também pelo esfriamento ou desvio da fé. Atenção, substituição dos princípios bíblicos por práticas mundanas e costumes seculares, bem como deixar de seguir os fundamentos da palavra de Deus. Nesse tempo de quarentena, tem sido muito triste, como eu disse no início, o isolamento. Tem sido muito triste ficar longe da igreja e da comunhão dos santos. Tem sido muito triste deixar a família, mas tem sido muito triste ver como a igreja se posiciona nas mídias sociais, com as suas imundícies, com seus comentários, com as suas fotos indecorosas, com pessoas que deveriam, em nome do Senhor Jesus Cristo, anunciar a salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo, trazer um pouco de alento àqueles que estão desesperados nesses dias tão difíceis. Mas a igreja se permite a práticas mundanas, e isso é apostasia no meio do povo de Deus. Em uma pesquisa recente, feita com jovens cristãos em uma universidade nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome, não me pergunte a fonte, eu assisti isso num programa muito sério. 70% dos jovens cristãos disseram que não precisam ou não devem evangelizar. Ora, se desobediência à palavra de Deus é uma forma de apostasia, entendo que estamos diante de um grande problema quando ouvimos um dado como esse, porque essa realidade não é muito diferente das igrejas aqui no Brasil, não é mesmo? Mas de quem é a culpa? Dos jovens? Creio que não, porque afinal de contas, com quem eles aprendem? Com quem os jovens aprendem? Qual é o testemunho de vida que eles observam? O que eles têm visto na igreja do Senhor nesses dias? Aliás, quando lemos o versículo 13 de Amós, no capítulo 8, quando o Senhor menciona sobre essa ausência da palavra de Deus, verso 13 diz: naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Quando olho para Amós também, no verso 13, capítulo 18, vejo que ele mostra que o resultado da apostasia é a morte espiritual de muitos jovens. E isso tem acontecido diante da indiferença de muitos crentes, que estão preocupados tão somente com o debate teológico, e isso é importante, diga-se de passagem. O evangelho na teoria é lindo, igreja, mas há poucos, são poucos aqueles que realmente colocam as mãos no arado e estão dispostos a fazer a diferença na vida de alguém e amar ao próximo, não apenas de palavras. Isso tem faltado nos nossos dias, e é por isso que eu me pergunto, ao cair das máscaras, que igreja seremos nós? Que crente serei eu? Essa pergunta eu faço para mim, e divido, compartilho de coração aberto com vocês. Estou ciente de que isso sempre esteve presente de algum modo na história de Israel e da igreja, mas estou plenamente convencido de que estamos vivendo a apostasia anunciada pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, como mencionei anteriormente. Segundo o Dr. Rodrigo Silva, um arqueólogo cristão respeitadíssimo, muito conceituado mundialmente, apostasia não significa tão somente um desvio das coisas de Deus. Preste atenção nisso. Apostasia não significa tão somente um desvio das coisas de Deus, mas também seguir as coisas de Deus ao nosso modo, e eu concordo com essa afirmação. A mensagem de Amós, ela descreve exatamente o que está acontecendo em nossos dias, porque se prolifera uma religião cristã customizada, a qual oferece aquilo que é conveniente, segundo adaptações que descaracterizam o verdadeiro evangelho. Na verdade, há muitas igrejas onde as pessoas estão deixando de serem membros para serem clientes.
Segunda carta de Paulo a Timóteo, não precisa abrir, eu vou mencionar, vou ler aqui, capítulo 4, verso 3. Isso está alinhado com o que diz nessa passagem: pois virá o tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Os púlpitos têm sido substituídos por banquetas de stand-up. Já perceberam isso? Os púlpitos como esse têm sido substituídos. E ainda numa conversa sobre essa mensagem com o pastor João essa semana, nós estávamos comentando a respeito disso. Que essa igreja mantenha o púlpito onde a palavra do Senhor é pregada, que esse púlpito não seja substituído por uma banqueta de stand-up, que a palavra de Deus não seja negociada nesta igreja jamais. E nós somos responsáveis por manter essa chama viva do Evangelho. Nós somos responsáveis para ser o remanescente fiel de Deus nesses tempos difíceis. As pregações têm se tornado momentos de entretenimento e humor sob aplausos de risos de crentes. Não é verdade? A pregação do Evangelho tem se tornado entretenimento, humor, e os crentes aplaudem, e sorriem, e se alegram. Olha que bênção, que maravilha! Mas eu pergunto, onde está o choro pelas vidas que não estão sendo salvas? Onde está o choro pelas vidas que deveriam descer as águas ao arrependimento, ao declararem o senhorio de Jesus? Apostasia nesses dias, ao cair das máscaras. Que igreja! Nós, como menonitas, em Interlagos, queremos e seremos. Eu quero compartilhar com você ainda em Amós, no capítulo 5, preste atenção, que está do verso 21 ao 23, Amós capítulo 5, verso 21, 23, diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos, juntamente com as ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as vossas ofertas pacíficas e os animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. A passagem, o profeta afirma que Deus desprezava, odiava as reuniões religiosas, as festas e os cultos daquele povo. E a pergunta que não quer calar: será que Deus tem realmente se agradado dos nossos cultos como igreja evangélica no mundo? Precisamos entender que orações e sacrifícios não compensam más ações, não compensam más atitudes, bem como a prática de atos religiosos não é um seguro contra o julgamento de Deus. O culto cerimonial, ele não tem valor para Deus quando é desprovido de justiça e retidão do seu povo. Certamente, comportar-se com justiça é muito mais importante do que o ritual. E ao cair das máscaras, eu pergunto: o que será? Se a igreja, que deveria ser uma voz profética, permanecer calada, quem anunciará a graça de Deus diante do seu iminente juízo? Onde está o povo de Deus que deveria denunciar a injustiça social, além do pecado que acontece nas igrejas? Nos dias de Amós, o valor da vida humana era desprezada, tanto que Deus, o próprio Deus, denunciou no capítulo 8, verso 6, aqueles que vendiam o necessitado por um par de sapatos. Veja o valor, a que ponto chegou o valor da vida humana naquele momento. Mas a igreja de hoje se cala diante do racismo estrutural, que assassina negros pobres e marginalizados, como George Floyd nos Estados Unidos e Minneapolis, e João Alberto aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Aquele, supostamente,
foi estrangulado, morreu depois de ter sido estrangulado com o joelho de um policial no seu pescoço, por causa de uma nota de $20 falsificada, supostamente. Eu nem sei se isso é um fato, mas foi o que eu li. Esse outro, João Alberto, dia 19, um dia antes da Consciência Negra, foi espancado covardemente, brutalmente, por 5 minutos, diante da sua esposa olhando. E eu digo, onde está a igreja que denuncia essas coisas? A igreja, ela é chamada para proclamar o evangelho, a justiça, a palavra do Senhor. Se o próprio Deus denunciou, a igreja não o fará. Essa pandemia tem evidenciado a desigualdade social em nosso país, onde os negros e pobres morrem mais de Covid, enquanto verbas públicas são desviadas. E políticos evangélicos articulam na crise em benefício próprio. Isso é abominável. Fazendo uma alusão a Amós, capítulo 5, verso 24, o pastor Martin Luther King Jr. declarou: não ficaremos satisfeitos até que a justiça caia como águas e a retidão como uma corrente poderosa. Ele entendeu o recado de Amós, mas será que nós entendemos? Queridos irmãos e irmãs, saibam que a reunião no templo é muito importante. Ela é muito importante. Ela é imprescindível, eu diria. E ela requer certa dose de coragem nesse momento de pandemia. Mas quem pode fazer o bem e não o faz, torna-se cúmplice do mal. Não é apenas a reunião no templo. Deus espera muito mais do nosso testemunhar. Deus nos resgatou das trevas para uma obra gloriosa, para a proclamação do Evangelho. Isso inclui também a denúncia daquilo que tem sido uma prática errada. Que Deus nos livre de um ajuntamento solene que não agrada a Deus. Que Deus nos ajude a sermos igreja quando sairmos daquela porta e continuarmos a vida que segue em nossos lares, diante dos nossos filhos, diante das pessoas com as quais nós trabalhamos. Aliás, ao cair das máscaras, será que nós vamos nos deparar com pessoas melhores quando olharmos no espelho? Essa pergunta eu me faço. Ao cair das máscaras, será que eu serei um esposo melhor? Será que você será um pai, uma mãe melhor? Um homem transformado? O que essa quarentena, o que essa pandemia tem feito com a igreja? A exemplo dos profetas, o povo escolhido deve se posicionar contra as violações do Estado e da igreja à luz das Escrituras, porque recebeu uma ordem suprema, da suprema autoridade de Yahvé, e ninguém pode silenciar o povo escolhido de Deus. Quando uma nação rejeita a palavra do Senhor, como aconteceu aqui em Amós, ela está rejeitando o próprio Deus. Deus usou Amós para dizer que traria juízo, porque os líderes religiosos e o povo desprezavam a sua palavra. E no tempo presente há muitas igrejas irreverentes, que desafiam até mesmo a autoridade das Sagradas Escrituras. Recentemente, muitos ouviram, se não quase todos, o comentário infeliz de um homem, de um líder, de uma igreja séria, histórica, respeitada até então, uma referência, e ele disse, preste atenção, o desafio da igreja contemporânea é olhar a Bíblia como um livro insuficiente, um livro que precisa ser ressignificado. Precisamos atualizar a Bíblia, ponto, fecha aspas.
Definitivamente nós precisamos sim, de verdadeiros crentes e pessoas convertidas que não temem esse tipo de alvoroço religioso e que sabem reconhecer o tempo presente. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Olhamos o número de pessoas vivendo fora das igrejas e ele tende a ficar maior. Essa é uma preocupação muito própria do pastor João Fernando. Tenho conversado um pouco com ele a respeito no tempo que nós temos por telefone. E não apenas por causa dos cultos virtuais. É certo que esses cultos virtuais se tornaram uma realidade, são ótimos. Mas muitas pessoas estão deixando de frequentar as igrejas, não apenas por causa da facilidade de assistir a um culto virtual, mas principalmente porque elas estão cansadas de pregações vazias que não atendem, não preenchem as expectativas da sua alma. São pessoas que estão sedentas e com fome da palavra de Deus. Através de Amós, Deus anunciou a chegada de um tempo no qual as suas palavras não seriam mais ouvidas, pois deixariam de ser proclamadas. Amós, que nós lemos capítulo 8, verso 11 e 12, trata do anúncio de dias em que Deus haveria de silenciar-se, e o silêncio de Yahvé é presságio da sua ira, quando então a sua palavra torna-se rara. Penso que isso também acontecerá antes da vinda de Jesus. Não porque a igreja terá sido arrebatada, mas porque, segundo as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, 22, entendo que a apostasia seguida de tão grande aflição, nesses dias, eles precisarão ser abreviados para poupar os escolhidos que fugirão de uma terrível perseguição. Meus irmãos, no seio da igreja, há espaço para divergências teológicas e linhas de pensamento. Isso precisa ser respeitado. Eu quero dizer de coração, como pastor, com todo amor, não há problema você acreditar ou pensar que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Claro que não. Mas eu temo que muitos crentes que têm pensado sempre, eu quero arrebatamento, não considera a possibilidade da tribulação. Nos dias difíceis, ela apostatará da fé, porque ela não nivelou a sua fé, imaginando o seu pescoço na guilhotina, mas ela está preocupada em subir. E se não for? Ao cair das máscaras, aqueles que pensam assim precisam ser respeitados, estarão preparados para não negar a fé? Temo que quando cair as máscaras, muita coisa não mude nas igrejas, infelizmente. Eu quero compartilhar com você uma pergunta que está no meu coração, mais uma inquietação. O que faremos além de frequentar os cultos quando a pandemia passar? O que faremos além de frequentar os cultos quando a pandemia passar? Temo que no dia do juízo, ao cair das máscaras, muitos religiosos dirão aos montes e rochedos o que está escrito em Apocalipse capítulo 6, versos 16 e 17, caiam sobre nós e escondam-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Novamente, de coração aberto, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque temos falhado como igreja no mundo. A começar de mim, nós temos falhado e temos boas desculpas, mas o fato é que nós temos que reconhecer que temos falhado com a nossa missão como igreja.
E se não fizermos isso de coração aberto e sinceramente, não haverá mudanças. Agora eu quero dirigir-me a você, ou que está aqui nesta manhã, ou você que está nos assistindo pela internet, e quero lhe dizer algo. Se você não entregou a sua vida a Jesus Cristo para ser salvo do juízo de Deus, a palavra que está escrita em Isaías capítulo 55, verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu faço questão de dizer que do púlpito é pregada a graça de Jesus, mas a graça de Jesus só existe porque há uma expectativa de ira, de juízo, do dia do Senhor. Só assim a graça faz sentido. E há muitas igrejas anunciando somente a graça, mas esquecem de que o Senhor, Ele está silenciado, tem aguardado, tem visto as coisas horrorosas que têm acontecido no mundo, mas não indiferente. Está aguardando o momento exato para voltar. Eu quero dizer para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, perceba, Deus quer salvar você, primeiramente de si mesmo. Quer salvar você desse mundo caído, dessa perversidade. O Senhor Jesus quer salvar a sua vida. Portanto, nesse momento, seja aqui dentro dessa igreja, nesta manhã ou em casa, faça essa oração, porque é o momento oportuno. Entregue a sua vida, diga: Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço as minhas falhas, eu percebo que preciso de salvação, e que tudo isso, essa loucura que está acontecendo, aponta para a sua volta. Por favor, escreve o meu nome no livro da vida, para que quando o Senhor voltar, eu possa subir e estar no céu eternamente com o Senhor. Enquanto a palavra divina estiver presente em meio ao povo, haverá esperança de dias melhores. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Enquanto a palavra, essa palavra que vos prego nessa manhã, estiver presente no meio do povo de Deus, haverá esperança de dias melhores. Mas se Deus cessar de falar, cessará também a esperança de qualquer futuro. Por isso, igreja, acredito que quando as máscaras caírem, ao cair das máscaras após essa pandemia, essa igreja menonita de Interlagos, ela será usada como remanescente fiel, que será salvo para salvar vidas. Portanto, igreja menonita de Interlagos, por mais pesada que essa mensagem possa ser, porém 100% verdadeira, é importante que na qualidade de remanescente fiel, de uma igreja que não abre mão dos princípios bíblicos e do cumprimento da palavra de Deus, é importante que você levante a sua cabeça, porque sabe que a redenção, a sua redenção está próxima, conforme está escrito em Lucas capítulo 21, 28. Nós podemos estar de máscaras, nós podemos estar cabisbaixos, nós podemos estar chorando, nós podemos estar realmente profundamente tristes, mas é momento também de levantar as nossas cabeças para saber que fiel é aquele que fez a promessa de nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de levantar as nossas cabeças, sabendo que apesar de toda essa dor, há um tempo que se aproxima, e é o tempo da gloriosa volta de nosso Redentor, de nosso Salvador Jesus Cristo. Levante a sua cabeça, igreja menonita de Interlagos. É difícil, mas juntos somos mais fortes. Não é isso que nós colocamos em nossos grupos no WhatsApp? Juntos nós somos mais fortes, e não importa se você está na sua casa ou está no templo, juntos nessa comunhão nós somos mais fortes. Nós devemos levantar as nossas cabeças, e se você está convencido, seja em casa ou aqui, se você está convencida de que deseja fazer parte desse remanescente fiel, servindo na igreja, atenção, e fora da igreja, no seu dia a dia, eu quero
finalizar orando com você. Perceba, não orando por você, mas com você, porque eu quero estar fazendo parte do remanescente fiel de Deus, e é por isso que Ele nos chamou. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, se você de fato acredita nisso, que você fique de pé. Eu peço desculpas ao pessoal do som, que eu acabei batendo no púlpito, devo ter atrapalhado, eu realmente não tinha intenção, me perdoe. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, em reverência a Deus, curvar a sua cabeça na presença dEle. E como igreja junto nós queremos orar, como igreja menonita em Interlagos. Eterno, soberano, bendito Deus, exaltado seja para todos sempre o seu nome, aleluia. Glórias ao Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te entronizamos, não apenas essa manhã gloriosa, mas em todos os dias, até a consumação dos séculos, e na eternidade o louvaremos, porque o Senhor é bom. O Senhor tem falado ao seu povo nesses dias, o Senhor tem advertido a sua igreja por amor a ela, para que se prepare, para que esteja atenta aos sinais do final dos tempos. E aqui, juntamente comigo, há um povo, homens, mulheres, jovens e crianças, ó Deus, que se levantam na sua presença, ó Deus, porque querem se colocar numa condição de remanescente fiel, que está de cabeça erguida, apesar das máscaras, porque seja com máscara, ou seja sem máscara, o que nós queremos mesmo é contemplar a Tua face, e queremos que o Senhor use as nossas vidas, usa a Igreja Menonita de Interlagos. Ó Deus, temos celebrado o aniversário da igreja, que tem se posicionado nesse bairro, que tem anunciado e proclamado o evangelho da salvação a tantas vidas. Meu Deus, nos leva além nessa visão. Meu Deus, em dias de tanta profanação, em dias de tanta apostasia que aflora no seio da igreja, tenha misericórdia de todas elas, mas eu clamo de um modo especial pela nossa igreja nessa manhã. Meu Deus, que haja um avivamento, que haja um mover do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos anunciar a verdade, para que possamos ver as pessoas descendo as águas do batismo, para que possamos glorificar ainda mais o Seu nome, vendo as pessoas que se entregam ao senhorio de Jesus. Por isso que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre o Seu povo também neste momento, porque eu sei que tem estado, o Senhor tem guardado da enfermidade, o Senhor tem livrado dos riscos e do homem mau, mas nesse momento, estende as Tuas mãos de uma maneira especial, ó Deus, para abençoar esse povo, para conduzi-lo, Senhor, juntamente comigo, ao centro da Tua vontade. É o que eu oro juntamente com a Sua igreja e agradeço em nome de Jesus. Amém.